General, aqui sim ou não novamente. O senhor usou recursos do GSI para disseminar informações falsas a respeito de uma pretensa fraude eleitoral? Não. Perfeito. Que agora eu vou entrar num outro ponto da denúncia, sensível, como o senhor relator já disse, que seria a respeito dessa... Aqui na denúncia se coloca agenda, excelência, mas nas páginas colacionadas não tem numeração de dias, as páginas não são numeradas, e aqui a defesa só queria deixar consignado, assim como Vossa Excelência consignou as perguntas, que o material fornecido pela Polícia Federal, que seria todo o escopo de provas produzidos, até o presente momento, em material compactado, o senhor ministro Luiz Fux conta com a marca de 37 terabytes de material compactado. As expectativas apontam que esse material descompactado ultrapasse a marca de 90 terabytes. Eu acho que eu nunca vi na minha vida um material tão grande. Então, só para deixar claro que essa defesa não conseguiu localizar dentro do material. A defesa não está falando que não foi fornecido. A defesa está falando que foi impossível localizar a página da agenda, ou a íntegra da agenda, ou a reprografia da agenda que o seja. Então, nós vamos entrar nessa explicação da agenda por dever de defesa, mas lembrando e ressaltando que nós vamos falar única e exclusivamente com base na ordem apresentada pela Polícia Federal. Não foi nem o Ministério Público, é isso que o Ministério Público embasou a denúncia em informes de polícia judiciária. Então, essa defesa, reforçando, não encontrou e não teve acesso a essa dita agenda, a não ser o que está colacionado na denúncia e o que foi apontado pelos informes de polícia judiciária. General, vamos lá. O Ministério Público aponta e a Polícia Federal que seria uma caderneta golpista. O senhor sabe dizer para a gente o que seria? Aqui eu vou chamar de agenda, mas só para facilitar, mas não é uma agenda. O senhor saberia explicar para nós o que seria essa agenda? Era uma agenda que eu utilizava frequentemente, estava na minha mão quase sempre, e onde eu anotava as coisas que eram do meu interesse. E era um documento particular, secreto, que não vinculava os assuntos que estavam escritos nessa agenda e que não apresentava nada que pudesse levar ao julgamento de que essa agenda era como é que diz aí? Caderneta golpista. Caderneta golpista. Isso perfeito. Só... A minha curiosidade é a seguinte, general. Então, o senhor carregava consigo o material para realizar anotações, nesse caso, uma caderneta? Sim, claro. Sim, perfeito. O senhor tem ideia, ou conseguiria mais ou menos dar uma ideia para a gente, desde quando o senhor poderia ter aquela agenda? Acredito que foi antes do início do governo do presidente Bolsonaro. Era uma agenda que eu já levava para reuniões antes do início do governo Bolsonaro. E continuei a levar. Tá. A Procuradoria da República alega em alguns momentos que essa agenda teria como se fosse um manual do golpe. Tal agenda tinha esse propósito, essa caderneta golpista, vamos assim dizer? De jeito algum. Tá, perfeito. O senhor já disse aqui, mas só para reforçar, o conteúdo dessa agenda chegou a ser compartilhado com alguém? Não, essa agenda era pessoal. Perfeito. Mais à frente... Muito reservado. Sim. Mais à frente nessa agenda, e aqui até esclarecendo uma das perguntas que seria do senhor ministro relator, o senhor coloca diretriz, seria reunião de diretrizes estratégicas. O senhor conseguiria falar mais ou menos do que se trata essas anotações sobre o que seria essa reunião de diretrizes estratégicas? Obrigado. O GSI era uma organização de nível estratégico, tanto é que ele tinha condições de pedir a colaboração em qualquer estado da federação e sempre fui muito bem atendido. Essa colaboração vinha das polícias militares, das outras forças, de quem estava localizado onde ia acontecer o evento. Então, isso aí era muito importante para o GSI. Nós não tínhamos condições de prestar essa assistência e conduzir essas atividades da maneira como era conduzida, se não tivesse apoio dos governos estaduais. Perfeito. É que nessas falas do senhor, que em tese parece ser uma ordem de raciocínio, o senhor coloca algumas ideias ali, que seria uma questão sobre falas, sobre posicionamentos políticos. Então, a minha indagação sobre esse posicionamento do senhor é se isso teria alguma inspiração política, não. Se esses trechos de ideia do senhor teria algum ponto político em cima disso. Não, era uma preocupação muito grande que o GSI fosse encarado e fosse sentido, na verdade, como uma organização apolítica e apartidária. Tá, eu tinha gente no GSI de todos os matizes, homens e mulheres. Então, qualquer atitude que eu tivesse que parecesse uma atitude política,
eu deixaria de contar com a confiança dos meus servidores. Perfeito. Só para que não reste dúvidas, porventura, em redes sociais, o senhor alguma vez se manifestou sobre possível fraude das urnas eletrônicas? Não, esse problema de fraude de urnas eletrônicas é mundial, né? No mundo inteiro há uma desconfiança em relação ao voto em urnas eletrônicas. Tanto é que houve a criação de uma comissão entre as forças militares para exatamente examinar o grau de confiabilidade das urnas eletrônicas. Perfeito, mas só para que fique claro, e aqui eu vou copiar o ministro Alexandre, sim ou não? O senhor, nas suas redes sociais, em alguma forma, se manifestou sobre possível fraude de urnas eletrônicas? Sim ou não? Perfeito. Mas aqui eu queria deixar bem claro um ponto, porque publicamente o senhor se manifesta favorável ao voto impresso, correto? Eu sempre fui adepto do voto impresso, mas era um a mais, não tinha força para transformar aquilo numa realidade. E só por curiosidade, nessas falas do senhor, toda vez que o senhor falava de urnas eletrônicas, o senhor chegava a pontuar sobre a necessidade de se provar e se deixar, vamos dizer assim, com autoria e materialidade, onde seriam e como seriam essas fraudes, para não ficarem ilações ou divagações, vamos dizer? Eu acho que isso é um processo contínuo de aperfeiçoamento e acredito que nós tenhamos que estar sempre na cabeça que a urna eletrônica pode ser sempre melhorada. Eu enfrentei Perfeito. esse problema no Haiti. Não, general, perfeito. Vamos só se ater aos fatos aqui, senão a gente pode... Desculpa, general, porque às vezes a gente pode acabar se perdendo aqui no assunto. Só para que fique claro, então. O senhor já falou que é favorável ao voto impresso, e eu queria só fechar esse assunto das eleições aqui, que é um que sempre lhe perguntam, seja na CPMI, seja na CLDF, qualquer lugar que o vá. O senhor aceitou o resultado das eleições de 2022? Eu tinha que aceitar, não havia outra solução. Pronto. Nesse sentido, o PGR, num outro momento dessa agenda, ele coloca que haveria como se fosse e aqui é uma expressão, vamos dizer, descumprimento de decisão judicial via AGU, que foi até umas perguntas que o ministro relator fez. O senhor saberia, para a gente explanar, do que se trata essa questão de não cumprir decisões judiciais pela AGU? Bom, isso aí não foi dessa época da eleição, isso é bem anterior, porque havia o sentimento de que o que era produzido para a eleição, que era produzido para as futuras eleições, elas precisavam ter um cuidado especial. Afinal de contas, são as entidades mais importantes no cenário político brasileiro. Então, era importante demais que isso fosse conseguido, que fosse realizado da melhor maneira possível. Então, por isso, eu faço referências sempre a esse tipo de isenção nessa história de eleições. A eleição tem que ser isenta, tem que ser absolutamente confiável e isso é uma luta permanente no mundo inteiro. Perfeito. É que esse momento da agenda, o senhor fala de utilização, seria, né, supostamente, não cumprir decisões judiciais pela AGU. O senhor saberia nos informar, por exemplo, se havia uma certa tensão entre o governo federal e o Poder Judiciário ao longo do governo Bolsonaro? Houve uma certa necessidade de apararem as arestas, porque o que se sentia é que os governos, os agentes políticos não estavam preparados para criar esse tipo de posição para salvar a situação do Brasil de uma decisão que não atendia o que se buscava em termos de equilíbrio. Então, isso aconteceu realmente. Perfeito. Houve reuniões para tratar desse assunto e era um assunto fundamental. Nessa questão da AGU, assim, porque o que acontece? O senhor já falou que não se trata do final, mas sim do começo do governo. Eu indago isso e perguntei a respeito da questão do Poder Judiciário com o Poder Executivo por conta dessa tensão que havia e por conta de, à época, as reportagens e mídias afins, e até um recente uma reportagem da Folha, apontar que houve uma disparada de decisões judiciais contra o governo federal, em específico no governo Bolsonaro. Então, a minha indagação é se essa discussão da agenda toda teria algo a ver com esse tipo de situação. Sim.
O que acontecia é que havia partidos contrários ao governo Bolsonaro que não tinham efetivo suficiente para impedir que os apoiadores do governo fizessem vigorar o seu pretexto, suas intenções. Quando o senhor fala minoritário, o senhor quer dizer com relação ao quê? Congresso Nacional, Câmara Legislativa, só para ficar claro. A quantidade de votos que eles dispunham para barrar ou para fazer acontecer alguma coisa no Congresso Nacional não era suficiente. Então, eles corriam atrás da máquina. Usavam todas as possibilidades para fazer vigorar o seu entendimento sobre alguma coisa. Perfeito. E eles fizeram isso ao longo, principalmente, dos 2 primeiros anos do governo Bolsonaro. Então, qualquer coisa era motivo para que esses partidos entrassem com uma ação, o Poder Judiciário aprovasse a ação e derrubasse a atitude do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro foi muito prejudicado por esse tipo de atitude. Perfeito. Então... E aí era preciso que a Advocacia Geral da União reunisse meios para se contrapor a esse tipo de acontecimentos que estavam praticamente impedindo uma série de ações do governo. Perfeito. E num dado momento da agenda, a respeito disso, existe um trecho que eu ressalto que o senhor escreve sempre sob o prisma constitucional. Então, todas as indagações do senhor, essas ideias que o senhor escrevia, eram sempre sob o prisma do direito constitucional, ou seja, sempre com base na Constituição, correto? Sim. Era o lema do governo, agir dentro das 4 linhas. Significava seguir a Constituição. Não, perfeito. Ainda sobre essa questão, um pouco mais à frente, a PGR alega que o senhor teria ajudado a estruturar um discurso de desinformação, ou seja, o senhor teria participado de todo esse intercrimes aí da questão de tentativa de descredibilização do sistema eleitoral, com o intuito de desmoralizar o processo democrático para determinado grupo se manter no poder. Então, a minha pergunta é a seguinte, general. O senhor, de alguma forma, contribuiu, escrita ou verbal, para essa alegada narrativa de desinformação? Não. Eu não tinha nem tempo para fazer isso. Perfeito. Outro trecho da denúncia, como o ministro bem colocou, fala sobre o encontro do senhor com o então comandante da Aeronáutica, Batista Júnior, no ITA. O senhor se recorda desse encontro, né, no dia 16 de dezembro de 2022? Sim, me recordo perfeitamente. Eu estava na formatura, o senhor ministro já citou o fato. Eu estava na formatura do meu neto, no ITA, e recebi uma ligação do presidente pedindo que eu retornasse a Brasília. Eu não tinha passagem de volta que desse tempo de chegar a Brasília no dia 17. Aí conversei com o brigadeiro Batista Júnior se eu poderia voltar no avião junto com ele. Eu, durante todo o meu tempo no GSI, eu nunca usei avião da FAB para nada, né? Eu usava o avião da FAB naquilo que era para transportar o presidente da República. Então, eu pedi uma carona ao brigadeiro para que eu voltasse com ele e chegasse a tempo de atender a pretensão do presidente que eu estivesse aqui dia 17. Perfeito. E ele conversou comigo. Ele me levou para uma sala reservada e conversou comigo uma coisa que ele achava que eu já devia ter conversado. Aí me explanou algumas coisas, ele diz, tem uma declaração dele, que está num outro documento, que eu já não lembro qual é, dizendo que ele ficou atônito, porque eu realmente não sabia de nada. Ele ficou atônito com o meu desconhecimento do que estava acontecendo. Na verdade, ele alega que o senhor teria ficado atônito com as palavras dele, né? Seria mais nesse sentido. Eu fiquei atônito exatamente por isso. O senhor sabe eu não tinha conhecimento de nada. Sim. O senhor sabe dizer se essa reunião do dia 17 realmente aconteceu? Não, acabou não acontecendo. Eu cheguei a ir ao Palácio, eu fui ao Palácio, me apresentei a ele, e ele não falou nada. Mas essa reunião não ocorreu? Não, a reunião não ocorreu. Perfeito. Agora eu vou entrar num outro ponto, general, a respeito da relação do senhor com o delegado Ramagem aqui.